O portão da cerca fecha cedo. Enquanto corre os pesados ferrolhos, o guarda do hospital diz à velha que passa o dia no passeio, acocorada atrás do cesto. Parece que pode fechar a porta por hoje. Sim, diz a velha. Já não dá mais nada. Diz isto, tapa os amendoins, as cavacas, os pacotes de queijadas de Sintra. Com uma toalha branca, agarra no cesto, no banco. Boas noites. E desaparece vagarosamente pela rua abaixo. É a hora de maior sossego. As árvores ficam a ramalhar na sombra e no silêncio. O guarda senta-se à porta da sua casa de madeira, do lado de dentro do portão, com o boné de pala de oleado atirado para a nuca, enrolando cigarros muito finos e fumando-os. Pelos varões do gradeamento, vê-se a rua estreita, sem movimento nenhum a esta hora, e em frente o carvoeiro, onde se pode beber um copo e petiscar qualquer coisa, quando aparecem caras conhecidas. O guarda volta a cabeça a sondar a escuridão. No grande edifício, neste e naquela janela, já luzem, frouxamente, as lâmpadas azuis que ficam acesas nas enfermarias durante toda a noite. Quem andará por ali depois de o portão fechar? Pois quem havia de ser? Pensa o guarda, ao reconhecer o filho do enfermeiro Serafim. Apesar da escuridão, vê o jeito tímido do garoto que se aproxima, de cabeça inclinada para o lado e de mãos apertadas. Olá, menino Fernando. Então, que temos? Fernando fica parado, a alguns passos, enrolando as mãos uma na outra. Senhor Albino, deixa vir a Angelina brincar um bocadinho. Diabo, diz o guarda com desagrado, como sempre. Vocês não sabem que não se pode fazer barulho a esta hora? Fernando estremece. No meio da noite, a voz do velho parece ainda mais grossa e mais seca. Teme estes enormes bigodes, estas mãos de veias salientes, esta grande boca que nunca ri. A gente não fazia barulho, Sr. Albino. E, como vê Angelina aparecer à porta de casa, por detrás do pai, arranja coragem para repetir. A gente não fazia barulho. O velho tosse, olha para o lado, dá um pouco de saliva no cigarro, que está em perigo de desenrolar-se. Acende um fósforo. A gente não fazia barulho. Então o que é que vossos mecês faziam? Angelina pôs a mão no ombro dele. A gente podia brincar sem fazer barulho, pai. Cale-se, diz o guarda, sem olhar para ela. Quem lhe pediu conselho? No meu tempo, os filhos, para falarem, pediam licença primeiro, sua bruta. E depois de um pedaço? O seu pai sabe que o menino veio brincar? Sabe, sim, senhor. Resmunga o guarda. Aí está uma coisa que me custa acreditar. Fernando encolhe os ombros, resolvido a ir-se embora. Maldito velho. E começa a voltar-se lentamente. O melhor é ir-se embora. Mas ouve o homem dizer, ríspido, a Angelina. Não ouviu que o menino quer brincar? Então Angelina salta da porta, passa pela frente do pai, agarra a mão de Fernando e desaparecem os dois a correr, nos bicos dos pés, por entre as árvores da cerca. A esta hora, a cerca são vultos negros que as bracejam brandamente e raros pedaços de claridade que alastram frouxamente pelo chão. Mas Angelina conhece bem estas ruas, estas árvores, estas sombras. Anda por aqui como em casa. E Fernando também. Mas é bom sentir-se protegido pela mão dela. E mesmo assim, estremece quando uma porta bate do lado do hospital ou uma folha cai. És um cacarola, disse-lhe um dia o Bitá. Protestou e disse que não, mas lá por dentro concordava. Pois sou, tenho medo, não consigo dominar o medo. Menino Fernando, a que é que quer brincar? Já não correm. Um vento suave sacode-lhes os cabelos e entra agradavelmente pelos calções de Fernando e pela saia afunada de Angelinda. Fernando encolhe os ombros. Tanto faz. Mas ela insiste. O menino é que diz, a mim tanto se me dá. Então Fernando lembra-se de ver os rapazes do liceu jogarem ao eixo ribaldeixo caramelo ao pau do eixo e diz. Quero jogar ao eixo. Angelina larga-lhe a mão entusiasmada. Ao eixo? Valeu? Tu sabes? Então não havia de saber. Mas Fernando emudece. Já não lhe interessa o eixo. Queria qualquer coisa que Angelina ignorasse. Qualquer coisa em que pudesse orientar, mandar. Está farto de ser posto à margem no liceu. Farto de ser um garoto que nunca sabe nada, que os outros não saibam já, um medroso, um menino. Aquele ar triunfante com que o Bitá aparece com uma nova brincadeira e a impõe aos outros, aquele ar despreocupado com que os colegas desfecham na cara de um novo conhecido. Não chegas para mim, pá, queres experimentar? Nunca ele o teve. Nunca. Fernando tem medo. Não consegue dominar o medo. O Bitá, então, tem a mania de o atirar para a frente dos outros. Tens medo dele, pá? Momento angustiante para Fernando. Cora e diz que não, de garganta seca, que não tem medo, não senhor. Mas os outros voltam-lhe as costas com desprezo. Estás a cortá-las?
Por isso, Fernando espera sempre com ansiedade este pedaço de noite logo a seguir ao jantar. Nem com Angelina sairá da mó de baixo, nem com ela poderá tomar por momentos a sua desforra. Caminham pela cerca, no meio das altas árvores, cujos ramos balouçam com um surdo restolhar de folhas. Então não vamos ao eixo? Não. Fernando já não quer ouvir falar no eixo. Para que procurar por suas mãos uma nova humilhação? Angelina é mais ágil do que ele. É capaz de saltar mais alto e mais longe. Além de que quer falar-lhe daquilo, e há de ser hoje mesmo que há de falar-lhe daquilo. Estão junto ao muro que dá para a calçada, de onde se abrange grande parte da cidade. Do lado de fora, o muro tem 4 ou 5 metros de alto, mas, do lado de dentro, terá 1 metro quando muito. Fernando senta-se e encolhe os ombros. Deixa, ficamos aqui a ver isto. Angelina senta-se a seu lado e diz que está bem, que também ela gosta de ver aquilo. E ali ficam, calados. Fernando olha a de viés. É mais velho do que ele. De dia para dia, o seu corpo avoluma sob o vestido curto e remendado. Ainda não há sinais de peito, mas as ancas apontam airosas e as pernas morenas, embora rijas, já são bem diferentes das dele e dos outros rapazes. Este é o melhor bocado do dia para Fernando. Nesta altura, esquece Bitá, a sua timidez nas aulas, o pai e a irmã, a voz grossa e as mãos de veias salientes do guarda albino. Esquece até que é menos ágil do que a rapariga que tem ao lado. Esquece e esquece. Cresce por dentro. E agora tem um segredo. Tem aquilo a dizer. Olha os joelhos escalavrados de Angelina, sem saber como entrar no assunto. Nos joelhos de Angelina há uma grande ferida, já com a crosta mesmo boa de arrancar. Fará um rodeio? Puxará a conversa disfarçadamente? É melhor assim, disfarçadamente, a pouco e pouco. Mas com medo de se deixar dominar mais uma vez, pergunta precipitadamente. Angelina, és capaz de me fazer o que fizeste ao velho? Angelina, apanhada de surpresa, foge com os olhos para longe. E como é preciso uma resposta, faz-se desentendida a ganhar tempo. Qual velho? O velho da carroça? Ah! Exclama Angelina. Nada, senhora de si. Como é que sabe? Fernando respira fundo, feliz. Desta vez apanhou-a. Ri-se de aflição em que a vê. Não interessa, sei. E aproveitando este momento de triunfo, fazes ou não fazes? Angelina não responde logo, hesita, com os olhos nas luzes mais distantes da cidade. Mas para que queria um menino? Tem-na na mão. Pela primeira vez na vida tem alguém na mão. Ora, diz ele, não gostaste? Não. Espanto do rapaz. Não. Então porquê é que fizeste? E agora é a Angelina que ri da parvoíce do rapaz. Então não vê que foi por via do chocolate? Fernando apoia-se nas mãos, arrasta o corpo pelo muro, aproxima-se. Está sentado muito perto dela. Diz-lhe quase no ouvido. Por que é que foges quando o vês? A rapariga encolhe os ombros. Que perguntas? Tens medo que ele diga ao teu pai? Será possível que ela não saiba nada disto? Será possível que ela não perceba a razão porque o pai não deve saber que fez aquilo e recebeu o chocolate? Pega na mão de Angelina, coloca no seu joelho, um joelho de rapaz magro e ossudo, que infelizmente não tem nenhuma ferida, nem mesmo um arranhão. Há qualquer coisa que pode ensinar-lhe, qualquer coisa em que poderá ser orientador, mandar. Para lá do muro, a cidade estende-se a seus pés, com milhões de pontos luminosos. Como brilham! Será possível que ela não saiba de nada? Fernando cresce e transfigura-se, aperta a mão de Angelina. Escuta, eu vou-te ensinar. Mas a rapariga tem um risinho trocista. Ensinar o quê? Na escola é que se aprende. E estende o braço. Olhe! Fernando olha as casas lá embaixo. Do outro lado do muro, há telhados enegrecidos pelas chuvas. Aqui e além, uma mancha menos escura de telhas novas. Janelas, janelas, janelas. E no peitoril de um último andar, entre vasos e roupa estendida, uma mulher gorda com o braço por cima do pescoço de um homem. Sabe quem é aquela? Fernando tenta ver, apesar da distância e da noite. Certifica-se. Sei, é a mulher do Cardoso. Pois é, diz Angelina, divertida. E ele é o Cardoso? Não. Pois não, é o António da loja, que dorme com ela. Mentirosa. Quem te disse? Ouvi ao meu pai que tinham dito no carvoeiro. Fernando morde os lábios. E onde está o Cardoso?
Sei lá, diz ela, encolhendo os ombros. Só sei é que ele dorme com ela. Os milhões de luzes da cidade perdem o brilho de repente. Fernando olha para a rua que fica ao fundo do muro, mesmo por baixo deles, onde um candeeiro aceso é coisa rara e os vultos passam sem se perceber quem são. Um bêbado sobe a calçada aos tombos, para grande satisfação de Angelina. Ena pai, que grande perua! Nas costas de Fernando, as árvores balouçam, árvores soturnas, árvores que fazem medo. Afinal, ela sabe. Nem isto poderá ensinar-lhe. Nem com ela poderá ter a alegria de ensinar qualquer coisa, mesmo que se trate da coisa mais proibida que até hoje aconteceu. Todos sabem tudo. Todos podem tudo. Os colegas desprezam-no, o pai bate-lhe, a irmã mete-o a ridículo de manhã à noite, o guarda do portão intimida-o, Angelina é mais ágil do que ele, sabe mais do que ele, sabe tudo. Uma raiva surda, moinhenta, nasce, cresce, invade-o todo. Nesses momentos, falta-lhe apenas a coragem. Fugiria para sempre. Angelina olha o bêbado que não consegue chegar ao topo da calçada. Que grande perua que o tipo leva! E depois... Então, menino, quer ou não quer brincar? Mas Fernando encolhe os ombros. Daqui a bocado a gente tem de se ir embora. Ainda é cedo. Pois é. Que é? Está com o cagaço do seu pai? Silêncio. Está com cagaço, hein? Estou. Ah! Exclama Angelina. Que cagarola! Então Fernando volta a cabeça bruscamente. Se me chamas isso, eu bato-te. O menino? Fernando olha de lado, enquanto ecoa dentro dele aquele espanto, aquela ofensa, aquela verdadeira bufetada. O menino? Aperta as mãos uma na outra, cheio de raiva por saber que, de facto, não teria força para lhe bater, nem sequer para experimentar. Cerra os dentes e diz-lhe no ouvido, com ódio e lágrimas na voz. Se me chamas cagarola, conta ao teu pai que fizeste aquilo ao velho da carroça. Angelina arregala os olhos. É um golpe inesperado. Cede. Isso não, menino Fernando. Vais ver. Isso não, menino Fernando. É o seu momento. As luzes voltam a brilhar em toda a cidade. É o seu momento. É talvez o seu único momento. Batendo com os punhos no muro, repete com maldade. Vais ver. Neste momento é um bitá, com o ar dominador e inabalável de um bitá. Insiste na ameaça. Vais ver, vais ver. Então Angelina morde os lábios. Tem medo também, procura uma saída. Escute, menino Fernando. E ele batendo no muro. Vais ver, tu vais ver. Escute, menino Fernando. Se me deram uma tablete das de coroa... Mas de súbito põem-se os dois em pé, a olhar um para o outro. É como se todas as luzes e as casas da cidade desaparecessem e os ramos das altas árvores crescessem e se mobilizassem, prontas a cair sobre eles. Um grito perfura o silêncio da cerca. Fernando! Uma voz grossa, imperiosa, omnipotente. Fernando! É o Sr. Serafim, murmura Angelina, aterrada, como se toda aquela conversa pudesse ter sido ouvida e ela receasse ainda mais o enfermeiro do que o próprio pai. Pensa nos dois, perante o inimigo comum. Que irão fazer? Mas, para Fernando, a Angelina já não existe. Já nada existe senão aquele grito. Baixa a cabeça e, sem dizer adeus, vai direito a casa, ouvindo estalar o saibro das álias sobre os sapatos, que lhe pesam como chumbo. Outra vez. Fernando! Quanto mais demorar, pior. Sabe muito bem o que vai acontecer. Encontraram o caderno, com certeza. Não vê as árvores, as luzes azuis do hospital, a casa logo ali. Ah, se ele tivesse coragem, meu Deus. Se ele tivesse a força e o desassombro de um bitá, seria agora mesmo que desapareceria para sempre. Outra vez. Fernando! Então corre e grita. Julga, grita. Senhor? Está à porta de casa, barrando a entrada, com qualquer coisa na mão. O enfermeiro espera-o. O caderno, pensa Fernando. Sabe que é o caderno e sabe muito bem o que vai acontecer. Onde andas tu, malandro? E, com uma bufetada de mão pesada e certeira, aquele vulto imenso e negro, recortado na luz que vem de dentro, fá-lo entrar em casa de uma vez. No escuro, mordendo os dedos, Angelina ouve a porta fechar-se e um grito agudo que galga paredes e janelas e vem morrer no silêncio da cerca. Bem, disse Serafim, pousando o cinto em cima da mesa. Sabes agora o que fizeste? Fernando fita o chão, as tábuas esfregadas de fresco, os muitos sinais de pregos em que nunca tinha reparado. Sabes agora o que fizeste?
Fernando deixou de perceber o que se passa. Tem dores por todo o corpo, as pálpebras pesam-lhe, a cabeça também, e, apesar disso, continua a fixar as tábuas esfregadas de fresco. Há 3 grupos de pregos numa tábua ligeiramente mais larga do que as outras. 3 ilhas, um pequeno arquipélago. A seguir, 2 pregos isolados. Mais adiante, outro grupo de pregos, outra ilha. Mas tábuas e pregos giram lentamente. Lentamente? Vai cair? Falas ou não? Gritou o pai, estendendo a mão para a mesa. Onde está o cinto? Um dia rebento contigo, estás a ouvir? A mão parou antes de tocar no cinto. Voltou atrás, desistiu. Amélia anda em volta deles, colocando pratos no guarda-louça. Arruma os pratos em cima na primeira prateleira e deseja que tudo acabe depressa. A última vez que o pai lhe bateu com o cinto, Fernando perdeu os sentidos e um médico do hospital disse-lhe que um dia podia matar o rapaz e ser chamado à responsabilidade. Ora essa, protestou o pai, mal-humorado. Eu ser chamado à responsabilidade? Por educar um filho? Mas o médico limitou-se a olhá-lo nos olhos. Sim, senhor, à responsabilidade. Amélia nunca mais se esqueceu disso. Fecha a porta do armário e aproxima-se. Deixe-o, pai. Deixe-o já. Deixá-lo? Gritou o pai. Então quem é que manda aqui? Sim, diz Amélia. Está bem, mas lembre-se que o pai depois é que pode sofrer. Deixe-o. Deite-lhe a rédea em cima. Lembre-se que o pai é que ainda pode sofrer. Então Serafim deixa-se cair numa cadeira. Pega no cinto, volta a pô-lo na mesa, cruza os braços, vencido. Bonitos tempos estes. Um homem já não pode nem educar um filho. O ramalhar das árvores da cerca. Os passos de Amélia na cozinha. Os olhos de Fernando desviam-se das tábuas do soalho. Dos seus grupos de pregos, arquipélagos, ilhas. Procuram, a medo, os do pai. Terá tudo acabado? Está com medo de rebentar comigo, pensa Fernando, quase feliz. Ele também tem medo. E ouve a voz do pai, contrariada. Eu a querer fazer dele um homem, eu a querer metê-lo na ordem, eu a gastar o meu dinheiro. Ele também tem medo. Terá tudo acabado? Mas Serafim irrita-se de novo. A própria voz o chita, brando o caderno no ar. Há quantos dias fizeste este exercício? Há 15. Há 15 quê? Há 15 dias. Há 15 dias quê? Há 15 dias, senhor. Ainda levou poucas, pensa o Serafim, enervado. Devia ter levado o dobro. Já um homem não pode educar um filho. Bem, hoje já não te bate mais, mas isto não fica por aqui, estás a ouvir? Não fica por aqui, entendes? Serafim está de novo em pé. De novo grita. Quantos valores tiveste no exercício, meu velhaco? Fernando volta a fixar os 3 grupos de pregos na tábua ligeiramente mais larga do que as outras. Os 2 pregos isolados a seguir, os outros grupos de pregos, ilhas, pequenos arquipélagos mais adiante. Conhece bem o pai. Não tarda que a mão grossa e certeira se estenda de novo para o cinto. Não ouves? Mas tu não ouves? Quantos valores tiveste? 4. 4 quê? 4 valores. 4 valores quê? 4 valores, senhor. Mana, diz Fernando humildemente, sentado na beira da cama, a calçar as piugas. Mana, eu não posso levar estes sapatos. Amélia abre e fecha as portas do guarda-fato. Pendura o tapete à janela. Não fala, não responde. O sol vem lá de fora, do mundo livre e imenso. Desce por entre as altas árvores da cerca e estende-se por ali dentro até ao pé descalço de Fernando. Os sapatos de Amélia, de presilhas partidas e saltos cambados, uns sapatos que ela deixou de usar há muito tempo, estão mesmo no meio da doce faixa de luz. Eu não posso levar estes sapatos, mana. A mana não vê que eu não posso ir assim para o liceu? Por fim, Amélia volta-se e diz sem olhar. O pai não disse que os levasse para castigo? Então que quer? Quer que eu faça o contrário do que o pai diz que se faça? Oh, mana, mas não vê que é impossível? Não vê que não posso ir com estes sapatos? E começa a chorar. São 8h30, diz Amélia. Se falta aula, já sabe o que lhe acontece. Mas Fernando não para de chorar e de dizer que não pode. Não pode ir com aqueles sapatos. Não pode e não há de ir. Não há de... Então Amélia abana-o todo, por um ombro,
para acabar com aquilo depressa. Ai, 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 ou vai a bem ou vai a mal. E sem perceber como, Fernando senta-se calçado e empurrado. Ouve a porta bater. Está já no meio da cerca, empoleirado nos sapatos e com a pasta na mão. Que bela é a cerca àquela hora! Como as folhas são verdes! Das árvores escoa a frescura saborosa de um novo dia que começa. Cabeças de doentes, com gorros brancos, aparecem às janelas do hospital. Espreitam a vida que continua para cá das vidraças. Recordam, esperam. No outro lado da cerca, um homem que empurra uma maca vazia, cujas rodas chiam contra a areia do chão, diz duas palavras preguiçosas a uma mulher de bata azul e touca muito branca que sai de uma porta de serviço com um balde. Deve estar a fazer-se muito tarde. Fernando tenta equilibrar-se nos sapatos. Tropeça, aperta a pasta de encontrar o peito. A primeira grande dificuldade está vencida. Saiu o portão sem ser visto por ninguém. Desce toda a calçada sem levantar os olhos. Não ver, ao menos, se o vêem. Mas no fim da calçada, na esquina onde há a barraca do agulheiro dos elétricos, aparece Angelina, que foi ao pão e ao vinho. Que irá ela pensar? Se Angelina o ajudasse, se ela pudesse protegê-lo, mas a garota dá com os olhos nele e desata a rir como uma louca. Que reinadio que o menino vai! Parece uma coruja! Angelina, diz Fernando com as lágrimas nos olhos, não faças pouco. Foi de castigo? Foi, não faças pouco. E o menino vai assim para o liceu? Pergunta ela, sem conseguir conter o riso. Vou. E tu? Vai para o diabo. E põe-se a andar, tão depressa quanto pode. Desequilibra-se, para, endireita o sapato, recomeça. Não se volta. Não lhe interessa nada, inteiramente nada, o que Angelina pense. O que lhe interessa é desaparecer depressa daquela rua, evitar as pessoas conhecidas, passar despercebido. Vê nos vidros das montras a sua figura grotesca, de cabelos caídos para os olhos, curvada ao peso da pasta, equilibrando-se com dificuldade nos saltos dos sapatos. Mas continua. Leva os olhos no chão. Aqui o movimento é muito grande e ele, ninguém. Automóveis, elétricos, outros pés, outros sapatos, gente livre. Abrem-se as primeiras lojas. Ao barulho das pessoas apressadas e dos carros junta-se o estardalhaço das portas onduladas que correm e o raspar das vassouras dos marçanos nos passeios. Fernando volta uma esquina e outra, ainda outra, e, ao atravessar uma ruazinha estreita, mais ou menos solitária, que conduz ao largo do liceu, sente uns dedos no braço. Bom dia, pá. É o Gabriel, seu companheiro de carteira. Que irá acontecer? Mas Gabriel dá-lhe o braço e fala com amizade. Foi castigo do teu pai, pá? Fernando faz que sim com a cabeça. Não há direito, pá. É indecente. Caminham lado a lado, silenciosos. Ao chegarem ao largo do liceu, Fernando para, agarrado ao braço do outro. Gabriel, anda, pá, não te rales. Eles vão fazer troça, Gabriel. Está lívido. É o momento mais infeliz da sua vida. Antes o pai tivesse continuado a bater-lhe. Antes lhe tivesse dado até matá-lo. Tudo era preferível e apareceram no liceu com os sapatos de mulher. Vais ver que não, diz o outro, hesitante. Não tenhas medo. Talvez não. Palavras novas para Fernando. Com que prazer as ouve. Nunca ninguém lhe falou assim. Talvez Gabriel esteja disposto a bater-se por ele. Talvez juntos possam fazer frente ao Bitá e aos outros. Os músculos das pernas doem-lhe muito. Afasta em vão os cabelos da testa. E, entretanto, chegam. Atravessam a rua com os olhos nos grupos de rapazes que, encostados ao gradeamento, debaixo das amoreiras e dos plátanos, conversam. Riem. Têm sempre conversa. Riem sempre. Vais ver que não dizem nada. Vais ver que não fazem nada, diz Gabriel. Mas Bitá, aquele malvado do Bitá, já os viu. Sai do grupo em que estava, aproxima-se com o desembaraço do costume, os livros apertados numa correia, de blusa de malha de seda azul e belas calças à golfe, que estão na moda. Para a alguns metros a olhar. Depois é o Carlos do terceiro ano que o vê. Depois o António. Depois o Raul. E pouco a pouco todos se viram para o Fernando. Descobrem com espanto os velhos sapatos de Amélia e ficam-se a olhá-lo, silenciosos. Será possível? Será possível que eles compreendam tudo e não se metam comigo? Mas é um momento só. Os olhos dos rapazes cruzam-se uns com os outros, indecisos ainda. Que história é aquela? Cotoveladas. Alguém diz. Que giro que o puto vem! E começam. Um riso manso primeiro. Depois o riso sobe, alastra, levando tudo à sua frente. É já uma sorriada monstruosa à porta do liceu.
Gabriel quer fazê-los parar, levanta os braços, mas ninguém lhe dá atenção, ninguém o vê. Ele próprio sorri contra a vontade e acaba por rir, às gargalhadas, do ar grotesco do companheiro de carteira. Fernando queria fugir, desaparecer dali, voar, mas ao contrário, sem saber como, avança um passo. E isto é tão extraordinário que ele mesmo se espanta. Onde estará o Gabriel? Procura-o desesperadamente com os olhos. Gabriel, Gabriel, e num relance vê-o no meio dos outros, a rir também, a rir tanto como eles. Que bem gozado! É, maricas! É, coruja! Fernando dá outro passo. Tem o Bitá diante de si, com sua blusa de malha de seda e as suas calças de golfe, vermelho de tanto rir. Blusa de seda, pensa Fernando com desprezo. Todo ele é raiva, desespero, vontade de bater, de morder, de vingar-se. Ajeita a pasta na mão, toma a balança e atira à cabeça do primeiro. Mas erra o alvo e a pasta cai no chão, a pouca distância dele, levantando terra. A zorreada aumenta. Bitá, excitadíssimo, põe-se a gritar. Ena pá, o tipo está teso. E outras vozes. Está pá, a Fernandinha está com genica. Fernando olha em volta, procurando. É uma pedra que ele quer, uma pedra pesada e bem esquinada. Abrir a cabeça ao Bitá. Ou, então, ao Gabriel, àquele bandido do Gabriel. Mas das portas do liceu irrompe o som estridente de uma campainha. Um som alegre e prolongado que domina tudo. Os rapazes desinteressam-se de Fernando, pegam nas pastas, enfiam pelas portas. Ele fica a vê-los desaparecer, a ouvir os passos dos últimos que atravessam o pátio, até que a campainha cessa. Se vê completamente só debaixo dos plátanos e resolve sentar-se na beira do passeio, de costas para o edifício, com a pasta nos joelhos. Não vens para a aula, Fernando? A voz de Gabriel. Fernando continua sentado, com os olhos na faixa de rodagem. E, como o outro insiste, não vens, pá? Olha que apanhas falta, responde sem se voltar. Vá para o raio que o parta, seu maricas. Agora sim, está completamente só. Nenhum ruído atrás dele. Lá dentro, o Dr. Silveira deve ver neste momento quem falta e vai escrever o seu número no livro do ponto. E o Bitá, o Gabriel, os outros todos, devem rir-se ainda dos seus malditos sapatos e da figura ridícula que fez. Que tenho eu a ver com eles? Fatos bonitos, na última moda, pastas novas, são fortes, saudáveis, entendem-se às mil maravilhas uns com os outros. Que tenho eu a ver com eles? No passeio, a seu lado, estende-se uma sombra longa, demais para ser de um colega. É um contínuo, o Antunes. A sua voz é grave, compreensiva, paternal. Ande lá. Já sabe que não pode estar aqui durante as aulas. Venha para dentro. Mas Fernando já tomou a sua resolução. Diz que não vai à aula, que não quer saber da aula para nada. Ande lá, eu peço ao professor que lhe tire a falta. Fernando não responde. Levanta-se, agarrado à sua pasta, começa a andar. Venha cá, insiste o contínuo. Onde é que vai? Fernando continua, não se volta, dobra a esquina do liceu, atravessa a rua. E outra, até a Angelina fez troça. E o Gabriel, que bandido! Quantas ruas já atravessou? A que distância está do liceu? E de casa? Agora chega ao fim de uma travessia muito estreita, muito íngreme. E, logo a seguir, enorme e cheio de luz, tem o rio na sua frente. Entre ele e o rio, uma avenida larga. Caminhões barulhentos seguem por ali fora. Para um lado, para o outro, carregados de fardos, de ferros, de caixotes. Fernando espera que passe esta carroça sonolenta e atravessa também a avenida. Depois, a linha do comboio. Depois, 2 ou 3 ruelas, entre longos barracões que cheiram a peixe e alcatrão. Agora está mesmo na orla da muralha, junto ao rio. Barcaças ancoradas, mastros, velas. É um pensamento, e um pensamento diverte-o. O pai é capaz de pôr-lhe o retrato no jornal. Desaparecido. Desapareceu de casa do seu pai, o menino Fernando. Desapareceu de casa de seu pai, o menino Fernando. O nome e o retrato nos jornais, o Bitá há de vê-lo. O Gabriel, os professores, o guarda do hospital, a Angelina. E, ao lembrar-se do pai, vê na sua frente um homem de bata branca, aos gritos, zurzindo com o cinto. Ao pensar na irmã, vê aquela cara rancorosa. Ai, 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 ou vai a bem ou vai a mal. Ao dizer Angelina, vê uma rapariguinha de expressão trocista. Que cagarola! Bitá, um inimigo. Gabriel, um traidor. Que tenho eu a ver com eles?
rio enorme, rio imenso e livre. Que profusão de luz, que milhões de espelhos. Será meio-dia? 11h30? Que lhe interessa? Encostado à muralha há um grande barco de casco negro. E na muralha um guindaste gigante gira sobre si mesmo lentamente, carregando-o de caixotes do tamanho de casas, com grandes letras negras. New York, Havre, Liverpool. Outras terras, outra gente, encontrar um amigo, ir num desses caixotes, ir, desaparecer. Entre o barco e um guindaste gigante, caminhões rolam e roncam, apitos, a sereia de um rebocador. Fernando sente o cheiro da maresia, aspira-o profundamente, vê homens que passam em fila, carregando fardos, um guarda fiscal ao longe, vigiando. Só foi pena não ter agarrado a tempo uma pedra pesada e bem esquinada. A brisa afasta-lhe os cabelos da testa. É bom estar aqui, tão perto da água, ouvindo-o a bater lá embaixo contra a muralha, olhando, descobrindo. Um homem e um garoto da sua idade aproximam-se. O homem traz alparcatas. O garoto vem descalço, aos pulinhos para poder acompanhá-lo. Estás maluco? Não vês que para isso tínhamos também de comprar pão? Então por que não compras sardinhas, pai? Passam por ele sem o verem. Sardinhas também não. Estão muito magras. Não se podem comer sem azeite. Fernando vê-os agora de costas e já não percebe o que dizem. Depressa os perde de vista, na confusão de carroças e caminhões que atravancam o cais. Um pai e um filho. Na pedra da muralha ficaram os sinais dos pés molhados do garoto, que o sol faz desaparecer em poucos minutos. Outro rapaz, também descalço, vem do lado contrário com 2 latas de gasolina na mão, assobiando, e deixa também na pedra as marcas dos pés molhados que o sol depressa apaga. Fernando senta-se então e descalça os sapatos cambados da mãe. Depois as meias. Esconde a pasta cuidadosamente através de uma barrica de cal e põe as meias e de um sapato sobre a pasta. Certifica-se de que ninguém deu por isso e recomeça a andar pela muralha fora. Os pés estranham a dureza da pedra quentíssima do sol. É bom sentir essa dureza, esse calor. Desapareceu de casa de seu pai. Na sua frente, cada vez mais perto, cada vez maiores, estão outros barracões, outros cascos enormes, outros guindastes, outros garotos descalços. Uns tijolos dos barracões são mais vermelhos do que os outros, e o sol bate de chapa nas grandes vidraças partidas.